Seja bem-vindo, caro amigo construtor, incorporador e corretor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast que te aproxima das melhores práticas de gestão e de amadurecimento da liderança. Desde já, te parabenizo por você dedicar alguns minutos aí do seu dia para aperfeiçoar as suas técnicas de gestão e, quem sabe, implementar isso na sua empresa e ter uma empresa mais competitiva. Hoje nós temos um tema muito bacana aqui, né? Alguém que é muito especial dentro da nossa indústria, que sou eu mesmo. Dessa vez a gente vai fazer um podcast diferente. O Onoel, que é o diretor aqui, fundador do Tiaraju Studio, esse espaço que eu sempre gravo aqui meus podcasts, ele fez a gentileza de participar de um bate-papo aqui comigo. Quem sabe a gente consegue explicar para o Onoel e para você que está aí em casa um pouco mais da minha jornada, seja ela acadêmica, profissional e demais experiências da minha vida. O Onoel, se apresenta aqui para o pessoal. Legal, Pedro. Então, sou o Onoel, conhecido aí, o Onoel Tiaraju. Tenho uma empresa aí de foto e vídeo aqui em Camboriú. A gente já está há 10 anos no mercado e para mim é uma satisfação, Pedro, ter você aqui, ver a nossa evolução. Eu vejo bastante disso, Pedro, uma caminhada aí muito bonita, e a gente olha pro Pedro e diz assim, eu não imaginava que o Pedro era tudo isso, né? Eu já conheço um pouquinho da história dele, hoje a gente vai estar desenvolvendo essa história, perguntando algumas coisas para ele, e aí faço até a opção, Pedro, da próxima vez, Pedro, se você topar, cara, fazer ao vivo isso, tá? Vamos ver, cara, se a gente dá, mas acredito que a gente dá certo sim, pra gente estar puxando isso e estar entendendo um pouquinho da história do Pedro. Aí o que dá pra fazer, Pedro, o pessoal ver, perguntar ao vivo mesmo, perguntar se tem tal pergunta e tudo mais, você pega internet. E faz. Eu acho que vai ficar bem legal. Me saiu agora esse insight, se você quiser, é claro. Tá, então hoje eu vou fazer, né, vou ficar responsável por host para entender um pouquinho quem é que é o Pedro, né, na fila do pão, que a gente olha pro Pedro assim, e não imagina assim a gama que tem o Pedro Basso. O Onoel, nós nos conhecemos faz mais ou menos aí 1 ano e meio, 2 anos. Isso. Dentro de uma experiência de network. Então aqui em Balneário Camboriú tem várias dessas, né, mas em especial foi o BNI. E assim, foi uma atração muito cedo lá dentro do programa, dentro do network, e posso dizer que o Onoel já é amigo, né? Não só essa conexão profissional, mas é uma pessoa que eu quero muito bem e que eu admiro muito. Onoel, tá contigo a bola. Você é o host agora do Conexão BI, manda bala. Então vambora então. O Pedro Basso foi o meu primeiro 1 a 1, né, que a gente se chama aqui, foi a primeira experiência de conhecer a empresa dele, e ele conhecer um pouquinho da minha, e pra tu ver aí como deu certo, né. Satisfação ter você aqui. Então vambora, Pedro, vamos falar um pouquinho da tua experiência profissional. A gente olha e fica pensando o seguinte, assim, o Pedro devia ser muito nerd quando era pequeno, né, porque ele tem, cara, e o Pedro Basso, ele conhece um monte de coisa, tudo que eu perguntar pra ele, ele sabe, não, é disso, papai, daí fica pensando, cara, esse cara deve ser muito nerd, e aí ele vai me falar um pouquinho dele como e aí fica bem à vontade, Pedro, vamos falar lá do ensino médio e por que tu escolheu essa profissão de engenharia civil, conta um pouquinho pra nós sobre isso. Então, realmente teve uma virada de chave na minha vida, né? Acho que desde a 7ª série, eu pego recuperação na escola todos os anos, né? Todos os bimestres, lá trimestre, toda vez eu pegava recuperação. Daí foi no 2º ano do ensino médio que eu tive uma experiência internacional, eu fui para os Estados Unidos fazer o high school lá. E o high school tem uma dinâmica de ensino, né? Os Estados Unidos tem uma dinâmica de ensino diferente do Brasil. E lá eles têm, assim, todos os dias as mesmas aulas. Então, todo dia eu tinha história, todo dia eu tinha matemática, todo dia eu tinha biologia. E tinha tarefa de casa de hoje para amanhã. Todas as matérias tinha tarefa de casa todos os dias, né? Era pouca coisa. Era meia folha, uma folha, né? Complete as lacunas e tal. Então, tarefas relativamente fáceis, assim, só que de um dia para o outro, né? E tudo valendo nota. Então, de certa forma, eu fui obrigado para passar de ano lá, estudar todo dia um pouquinho. Todo dia revisava a matéria do dia. Todo dia. E isso, quando eu voltei, eu não sabia, né, até então, mas quando eu voltei, isso foi um grande ativo, né, para usar uma palavra de hoje em dia, assim, mas foi um benefício. Então, eu voltei no terceirão,
eu já voltei, o ano tava rodando já, né? Então o terceiro é o ano do vestibular, na época não tinha Enem, Saem, essas coisas assim. E eu voltei, entrei num colégio voltado, um cursinho lá, um colégio voltado pro vestibular. E, tinha que começar a entender o que estava acontecendo, né? E eu lembro que no primeiro mês ali teve um simulado, aquele vestibular que o colégio prepara, eu não estava nem entre os top 200, né? E daí comecei a fazer o terceirão na mesma filosofia que eu estava lá nos Estados Unidos. Todo dia abria material e estudava, todo dia abria material e estudava. Por coincidência, o terceirão que eu fiz tinha material assim, porque não é toda apostila que tem exercício e tal, né? Então tinha esse tipo de material. E o terceirão foi inteiro assim. Daí essa foi a virada de chave, né? Quem pegava recuperação todos os anos, eu não só não peguei recuperação, como eu deixei de não estar nem na lista dos top 200 para estar na lista do top 20 no final daquele mesmo ano, né? Então, foi um ano de bastante avanço, assim, né? Mas me possibilitou entrar, passei acho que em 3, 4 vestibulares. Eu passei na Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, passei na Univale e passei na UDESC, na Estadual de Santa Catarina. Daí, faculdade de engenharia, eu fiz UDESC e fiz UFSC, né? Cara, o bicho, assim, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo, assim. Acho que nem fora e nem aqui no Brasil eu tive uma experiência tão pegada, assim, de estudo, né? E complexidade de estudo. Mas, enfim, daí reprovei, né? A primeira vez que eu reprovei na vida foi na faculdade. Reprovei mais de uma vez, acho que eu reprovei mais 7 vezes durante o curso inteiro, né? Mas eu estudava, era assim, reprovar fazendo as coisas, sabe? Não era que nem no colégio, pegava recuperação só indo na aula. Na faculdade, eu reprovava fazendo as coisas, me dedicando. E tu fez aonde, Pedro? Então, eu fui para Joinville. Joinville tem Universidade Estadual de Santa Catarina, fiz engenharia civil lá por um período, né? Fiz um pouco de tempo lá, porque a UFSC só começava a admitir alunos no segundo semestre do ano. E daí depois eu fui para a Federal de Santa Catarina, fiz engenharia civil também, matei algumas matérias da Federal com as matérias da Estadual, e daí fiquei na UFSC aí mais 6 anos e meio, acho que foi o período que eu fiquei lá. O curso é de 5, mas eu fiz um intercâmbio no meio, e daí elasteceu o meu período lá. Se estendeu. Então a gente consegue bater algumas pontos, a gente vai bater, Pedro, querendo ou não, e eu também nunca fui muito de estudar, sempre, a minha mãe era professora, e daí ela me dizia, tem que estudar, meu filho, só que daí, sabe, o cara vai deixando para depois que a gente se sente, quando realmente que tem que fazer e tudo mais, e aí lá nos Estados Unidos tu entendeu que a constância é a chave, né? E a partir dessa chave de constância, de estar estudando, de estar correndo atrás, a gente consegue ver aí que mudou o teu jogo, né? E em cima disso. Uma outra coisa também que a gente vê, característica tua, é o que, Pedro? Por mais que eu fiz a faculdade, e aí tu me fala assim, não, tá, Pedro? Mas olha só, aí tu entendeu a constância, o poder da constância, e tu entendeu também uma outra coisa de não ficar acomodado. Tu podia esperar na UFSC ali, a Federal vai ser só no segundo semestre, então eu vou ficar esperando. Isso. Podia? Não podia? Ô paizinho, mãezinha, eu vou ficar ali, eu vou ficar esperando ali quando rodar, e daí no segundo semestre eu vou ficar, entre aspas, estudei bastante, né, eu vou ficar descansando. Aí tu fez o quê? Tu foi pra Joinville, fez algumas cadeiras ali, certo? E depois foi pra UFSC, né, estudou na estadual e depois foi pra Federal. Então a gente vê algumas características tuas que vai falar muito do teu negócio hoje em dia. Né, Pedro? Olha só, e daí contando um pouquinho a história, a gente consegue ver essas nuances. E aí continua, Pedro. Não, é bem isso. Eu poderia ter ficado de férias 6 meses, né? Estendido as férias de dezembro para janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, e ter entrado na faculdade só em agosto. A minha vaga já estava garantida, né? Eu não precisava ter feito a estadual. Mas, quando surgiu a ideia de matar a matéria, eu pensei, na verdade, não é um semestre, é um semestre que eu ganho, né? E fui para o UDESC. Eu era bastante ignorante, assim, do que era o universo universitário, né? Eu não sabia o que era um engenheiro civil, exatamente, né? Para mim, naquela época, eu achava que a universidade era a junção
do arquiteto, que trabalhava junto com o engenheiro, que trabalhava junto com o contador, que trabalhava junto com o advogado, trabalhava junto com o marqueteiro, né? E que a gente ia juntar essa galera toda como se fosse uma grande sala de várias especialidades, né? E fazer trabalho em conjunto, né? E então, assim, era uma ignorância sobrenatural, assim, né? Não sei se é porque eu fiz o segundo ano fora, e aí talvez no segundo ano aqui já se comece a elucidar, esclarecer os alunos sobre essas questões de universidade, né? Eu achava que o engenheiro, ele ia aprender a fazer o trabalho do eletricista, do pedreiro, do marceneiro, do dobrador de aço, né? Pensei que o engenheiro era o cara que fazia tudo isso. Nunca imaginei que faria os cálculos e tal. Então era uma ignorância vergonhosa. Por quê? Porque meu pai era engenheiro, né? Meu pai era engenheiro e eu já tinha ido para a obra dezenas de vezes, né? Só que eu nunca vi ele nem assentando tijolo, que seria a minha ideia de universidade, né? E também não fazendo cálculo, né? Meu pai nunca foi pelo menos da minha lembrança, assim, de sentar, abrir uma folha e fazer vários cálculos, né? E os primeiros 3 anos da universidade de engenharia é só cálculo, só cálculo, só cálculo. O cara quase que ele volta a ser analfabeto na parte de leitura e texto, né? Porque todas as letrinhas que a gente vê é dentro de equação matemática, e eu não sabia disso. E me ferrei um monte lá e tal. Eu era muito ruim de matemática até ir para os Estados Unidos. Isso. Eu tinha dificuldade com função, né? Não entendia y igual a 3x mais 4. Aí que caramba, tem que descobrir qual que é o x. Por que x, por que y, né? E foi lá nos Estados Unidos, então foi muito tardio isso, né? Eu consegui até resolver função, essa 2x igual a y lá. Consegui resolver, mas não entendi a mecânica. Por que era x, por que era y e tal. Então lá nos Estados Unidos eu entendi, né? Tá, aí tu tá falando, vamos contar um pouquinho, né? Aí tu foi então no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, né? Daí depois tu voltou, prestou vestibular, foi pra UDESC em Joinville, depois foi pra Floripa, pra Federal, e daí na Federal tu fez mais um intercâmbio, é isso? Isso. Então entrei na Federal em 2007, se não me engano. Daí fiquei até mais ou menos 2010, 2011 lá. Daí fui fazer um intercâmbio para a Inglaterra, né? Nessas alturas do campeonato, eu falei que eu estudava, e é verdade, eu estudava, mas eu estudava empurrado. Porque as matérias de início de curso, que nem eu falei, é matemática quase que pura, assim, Isso, né? Básica. Básica. Isso, sim. Daí você não consegue encaixar na sua vida, né? Por que eu preciso desse monte de complexidade aqui e tal? Até então, você não consegue encaixar, não consegue ver propósito naquilo lá, né? Você estuda pra passar, né? E eu fazia isso. Eu tava desanimadão, assim, né? Não tinha curiosidade em aprender mais daquilo. Eu queria passar rápido. Daí eu meio que intercalei a primeira metade do curso, que era sem função, até então na minha cabeça, né? Com a segunda metade, que daí sim, você ia aplicar todo aquele monte de conta e de ensinamento e tal. Daí eu fui pra Inglaterra, morei lá, estudei inglês na época e trabalhei como estagiário lá. Lá eu trabalhei como projetista de rede de esgoto e água urbano, né, de cidade. Eu trabalhei como funcionário de linha de montagem de lavadora de anel, essas coisas assim. E eu trabalhei também como tradutor inglês-português de centrífuga de sangue. Então esses foram meus trabalhos lá. Ah, mas e é isso, né, Pedro? Assim, ó, cara, é se virar. Não é, Pedro, né? Que nem tem a expressão lá no Rio Grande do Sul que a gente usa, você morde o beiço e vai fazer. Né? Quando eu chego e digo, e eu vejo, tu fala também que tu saiu do ensino médio e não entendia muito o que era um engenheiro, que nem eu, quando fui fazer a minha faculdade de fotografia na Univale, eu achava que era só, cara, que era só clicar lá e dizer, é isso aí, modelo, vira aqui, vira ali, papai, então tá. Cara, mas é muita coisa por trás. Hoje, aqui no estúdio, uma das poucas coisas que eu faço é fotografar. Tem tudo, é claro que eu tô na gestão, né? Tem tudo por trás para girar. Isso faz parte do processo. Me conta um pouquinho lá, e até o pessoal que tá pensando na engenharia, tá pensando em fazer. Eu gostei muito, Pedro, que tu tá trazendo a realidade. Tu podia chegar e falar assim, né, eu já passei em tudo, fui um aluno, mas tu chega lá e fala assim, não, eu já reprovei, fiz isso, sabe? Isso é muito verdadeiro, Pedro, porque o pessoal acha que quando tu tem os louros lá, né, tá trabalhando, e depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre disso, cara,
não existiu escorregar e cair, não existiu. Cara, escorrega e cai um monte para depois tu chegar e fazer o teu processo. Conta um pouquinho de como é que foi esse teu estágio e umas coisas assim, muito curiosidades que tem de lá. Bom, deixa só eu trazer uma outra virada de chave muito importante, né? Você trouxe que na faculdade a gente aprende um monte de coisa técnica, né? E que na vida do dia a dia a gente raramente faz tudo isso, né? E é muito verdade. Então, as coisas que eu aprendi na engenharia também são meio que caixa de ferramentas, né? E hoje eu consigo entender por que meu pai não assentava tijolo nem fazia conta. Ele usa isso, e eu também uso hoje em dia, muito pouco, né? Então, assim, é um outro tipo de crescimento que a universidade traz, né? Mas, antes disso, da faculdade, lá nos Estados Unidos, eu tive uma outra virada de chave além de aprender a estudar. Eu era, até os Estados Unidos, muito quieto, muito tímido, muito introvertido, muito na minha, muito com vergonha. E lá eu tive que mudar, né? Então eu deixei de ter vergonha, eu deixei de não ir atrás das amizades, eu deixei de não nutrir as amizades, né? Então, assim, foi uma saída, foi assim uma ejeção da zona de conforto, não foi nem uma saída, foi uma expulsão, né? Então, isso mudou muito, assim, né? De eu começar a ser mais aberto socialmente, né? A buscar, interessar pelas histórias das pessoas e tal. E na Inglaterra, né, as dificuldades, as curiosidades. Bom, primeiro que a parte de estágio. Antes disso, eu fui aprender inglês, né? Fui aprender inglês, eu fui numa escola que tinha um período inteiro de aula, ou seja, ou de manhã ou de tarde, meio turno, né? E tinha uma aula extra que os alunos poderiam optar e tal. E eu optei por essa aula extra, então eu fazia, sei lá, das 9 até 2, 3 da tarde, a minha aulinha de inglês lá. Era aula de inglês para estrangeiros, que também é diferente dos Estados Unidos. Lá eu aprendi matemática, física e química em inglês. E na Inglaterra eu voltei a aprender gramática em inglês, concordância, aquelas coisas todas, que é bem mais chato, né? Pra mim, pelo menos. E daí, nessa escola, eu tava vindo da engenharia, que era difícil pra caramba, cheguei lá, uma mamata, mas uma mamata de um grau assim, eu falei, meu Deus, tô queimando dinheiro aqui, né? Tipo, eu vim pra cá, eu vim pra me dedicar, né? Pra aprender, pra evoluir. Uhum. E eu, levando o meu cadáver pra aula e sentando lá e fazendo aquelas tarefinhas de tosca, né? Pensei, cara, isso aqui não tá atingindo o objetivo, né? Não foi pra isso que eu dediquei recursos e tal, né? Eu parei minha faculdade, perdi minha turma e tô aqui, de certa forma, não tirando o máximo proveito da experiência, né? Daí eu falei com a diretoria e fui muito sincero com os caras. Eu falei, olha, não tá atingindo expectativa, né? Não quero ficar reclamando aqui. Então, o que vocês acham de eu fazer uma aula de inglês com inglês direcionado? Então, por exemplo, no meu campo, engenharia, a gente vai ter um professor que vai se informar e quem quiser aprender vocabulário de engenharia vai sentar 3 vezes por semana aqui com ele e tal, né? E eu consegui carta branca da diretoria para fazer isso se eu convencesse os alunos, né? E não foi muito bem sucedido. Então, segunda insucesso, né? O primeiro era a aula normal, o segundo não consegui fazer a minha própria aula, né? Eu tentei fazer o Clube do Livro, primeira vez na minha vida que eu tentei fazer o Clube do Livro. O Clube do Livro, ele se origina lá nos Estados Unidos também, porque lá nos Estados Unidos, depois da aula, o pessoal, os alunos, por opção, não é por obrigação, eles fazem aula extracurriculares, daí tem o Clube do Debate, o Clube do Livro, o Clube da Luta Medieval, o Clube da Matemática, tem, cara, dezenas, o Clube do Audiovisual, né? Que eles aprendem a mexer nas câmeras e tal. Então tem clube pra tudo. E daí eu tentei trazer o Clube do Livro lá na Inglaterra também para aproveitar o tempo, né? Daí eu tentei trabalhar também lá, só que por causa do meu visto e tal, tava bem difícil. Daí eu fui fazer trabalho voluntário. Trabalho voluntário foi quando eu consegui me encaixar. Tive que provar, trazer um monte de documento policial do Brasil pra lá, pra provar que eu não era criminoso, não sei o quê. E meu trabalho lá, voluntário, era plantar junto com crianças. Então eu tinha um terreno
a gente trazia umas frutinhas, uns vegetais, uma cenoura, e junto com as crianças ia mostrar como é que plantava as coisas e tal, né? Fiz alguns meses disso, não deu muito tempo porque meu período lá naquela cidade era curto. Daí eu fui trabalhar, daí tipo, eu fui fazer o estágio depois disso, né? Que foi o motivo pelo qual eu fui até lá. E cara, foi muito frustrante, sabe? Foi muito frustrante. Tinha uma empresa que era responsável por me encaixar no empregador. E tava chegando o momento de eu sair da escola e ir pro estágio que a empresa não tava conseguindo encontrar. E eu falei, cara, mas a responsabilidade de vocês já devia estar encaixado, né? Como é que não tá e tal? Daí, tudo isso muito pelo digital, né? Quando eu fui para Londres, daí eu fui visitar essa empresa. Falei, ó, tô aqui, né? Meu currículo tá aqui, meu dinheiro tá aqui, já paguei por essa experiência. Não faz sentido eu estar aqui se não for para ter isso, né? Enfim, eles me encaixaram onde deu, né? Então eu trabalhei com linha de montagem lá, trabalhei na centrífuga de sangue, e daí meu último trabalho foi relacionado à engenharia civil. Daí sim eles conseguiram me encaixar dentro de uma empresa bem grande lá, que fazia tanto projeto quanto execução, né? E eu trabalhava auxiliando lá os engenheiros e tal. E daí ficou mais bacana, assim, ficou mais legal. Porque tu se desenvolve, né, Pedro? Por mais, quando eu fiz a minha faculdade ali também, Pedro, assim, ó, foi muito bom, aprendi um monte. Cara, mas quando a gente entra, e daí quando eu entrei, um estúdio bem grande ali em Brusque, quando eu entrei, cara, pra mim, o que me deu base pra abrir aqui o Tiaraju Studio. Cara, me ajudou um monte. Claro, se eu não tivesse o conhecimento da faculdade lá, claro que não ia para frente, mas me ajudou um monte. Conta um pouquinho dessa tua experiência lá, quando tu trabalhou, o que tu aprendeu, assim, questão de virada de chave também. Então, lá, de certa forma, foi um começo a entender que o profissional, né, o engenheiro, ele é humano, né? Ele também faz julgamento o tempo todo. Né, aquele trabalho que ele faz não tem certo e errado. E na faculdade tem muito isso. Na matemática tem muito isso. Ou você acertou ou você errou, né? Tem pouco espaço para interpretação no sentido de... Tem espaço para criatividade, acho que a matemática é criativa, mas tem pouco espaço para interpretação. Ou você acertou ou você não acertou, né? E lá, os engenheiros chegavam um momento que falavam assim, não, assim tá bom. Né, era um julgamento dele, esse trabalho agora tá bom para eu passar para frente, já tem os requisitos que eu me comprometi com o meu cliente, né? Então, de entender isso, né, de que o trabalho profissional, ele não é mágico, ele não advém de um papel de faculdade, né? Ele é um ser humano que erra e acerta e tal. Então, isso foi bem bacana, né? Foi, assim, um espaço para lidar com a solidão. Então, essa foi a grande virada de chave. Teve um momento, assim, que eu tava sozinho e muito frustrado com não conseguir o trabalho, não conseguir a educação, sentido por ter deixado minha namorada, o meu curso para trás, né? E lidar com a frustração de estar sozinho, de ser talvez incompetente, né? De não estar desfrutando, enfim, o que foi pensado, né? Então foi um espaço, assim, muito introspectivo nesse sentido, né? E também acho que foi uma formação de caráter, né? Eu me diferenciava dos demais colegas, principalmente os mais jovens, né? Porque era uma mão lava a outra. A escola fingia que ensinava, o aluno fingia que aprendia, o aluno queria ter uma experiência internacional, queria sair da casa dos pais, né? E a escola queria dinheiro. Então, uma mão lava a outra. A escola falava para os pais do aluno que ele estava estudando e que estava ganhando nota boa, e o aluno falava para os pais que estava estudando e estava tendo nota boa. E a história estava contada, né? Sim. E daí, lá no dia a dia, era uma falcatrua e tal, né? Então, falcatrua assim, o cara ia pra aula, mas não era aquela aula que sugava o cara, que necessitava engajamento, né? Acho que talvez, Pedro, te desafiava. Sabe, dia a dia, tipo assim, pô, cara, agora vamos pro outro nível, o que vão fazer, né? Acho que isso, para pensar em educação, é muito, tipo, cara, se tu não é desafiado para ir pro próximo estágio, tu não vai se desenvolver, ponto,
não vai se desenvolver. E aí não tem continuidade, e aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, porra, e aí começa a decair. E isso aqui pro Brasil é muito nítido isso, cara, é muito... Eu vejo bastante disso, Pedro, que é um faz de conta, sabe? E aí não é só na escola aí, mas aqui a gente consegue ver bastante isso, é um faz de conta. É verdade, tem muito disso mesmo. Então, grande virada de chave lá na Inglaterra, acho que foi resiliência, né? Deu errado o emprego, deu errado a aula, deu errado as várias coisas que estavam sendo pensadas, e tem que sempre ter resiliência, né? Mas eu me senti bastante fraco, assim, me senti que a resiliência, essa fibra que talvez aguenta o impacto e segue em frente, eu senti que estava muito, muito fina, assim, né? Mas enfim, daí voltei para o Brasil, né? E voltei para a faculdade, daí as matérias eram matérias que tinham mais conexão com a engenharia, e daí... Enfim, consegui conectar com a experiência de lá, porque lá eu fazia aquelas redes de água e esgoto pluvial, e daí, logo em seguida, na academia, né, na faculdade, entrou a matéria de instalações, que é esse tipo de coisa, e daí começou a clicar uma coisa com a outra, o curso ficou mais agradável, né? É difícil ainda, mas bastante agradável, daí até facilita para o cara estudar, né? Porque ele não está motivado pela nota, ele tem outras motivações que daí, enfim... o cara consegue melhorar, assim, né? Então foi essa a grande virada de chave lá na Inglaterra. Ô Pedro, me conta então, Pedro, daí dá para ver muito disso de ti, conciliando a teoria com a prática. Vamos falar um pouquinho como que tu conseguiu conciliar mais, questão dos teus estágios, o que tu fez, porque... Uma das coisas, a minha primeira formação é como história, né, professor de história, aí eu falava uma teoria, tu falava outra, tu é marxista, eu sou socialista, eu sou capitalista, sabe, e daí fica uma teoria com a outra, e daí ficava nisso. Quando eu fui para fotografia, isso que me motivou bastante, é porque é prático, eu sei fazer essa luz, eu acho que, então toma a câmera e faz. E daí, cara, pra mim me abriu o mundo, assim, e fez a diferença na minha vida. Conta um pouquinho desse, como conciliar a teoria e a prática, até para quem está assistindo nós, para tá vendo como é que se dá, Pedro, porque o pessoal, sério, o pessoal acha que, cara, então tá, se eu fazer faculdade lá, eu vou sair ganhando muito dinheiro, porque engenharia, quem é engenheiro dá muita grana e tudo mais, mas vamos falar um pouquinho dessa teoria e a prática, Pedro. Tá, fantástico. Bom, meu primeiro emprego depois de formado, eu fui trabalhar numa empresa de Florianópolis que fazia construções no norte do Brasil e me exportaram lá para Rio Branco, no Acre, tá? Então eu morei em Rio Branco e eu era engenheiro residente, que é o engenheiro que fica dentro do canteiro de obras, todo dia lidando com os peão, todo dia recebendo material, todo dia, enfim, planejando, né, as coisas da obra. E acho que tem 2 passagens bem bacanas assim, 3 talvez, que dá pra gente costurar a teoria com a prática, tá? Então, a primeira delas, a gente tinha um talude, né? O talude, o que é um talude? O talude é uma inclinação de terra, né? Então, quando você tem um lugar mais alto, um lugar mais baixo, e daí você tem a subida da terra, qual que é a inclinação desse talude? E o meu projeto, era um projeto muito bem feito, né? Mas ele contemplou uma inclinação de talude que estava desmoronando a terra, né? E isso não era para acontecer, né? A gente poderia mandar o projeto de novo para fazer, e a gente fez isso, né? Mas até o projeto ser refeito e a estrutura ser colocada lá, eu tinha que entender qual que era esse ângulo que a Terra conseguia ficar parada sem cair, né? E daí, você tem um profissional que chama topógrafo, né? O topógrafo, ele pode ir lá e ele resolve isso num dia para você, né? Mas eu não tinha acesso ao topógrafo, né? E, sei lá, a gente não contratou o tal do topógrafo. Mas eu tinha uma trena, né? Uma trena. E daí com a trena eu fui medi para cima, medi para baixo, medi pro lado, medi pro outro, né? E eu fiz num papel depois as contas, né? Que a terra lá aguentava tanto de inclinação e tal. E eu mostrei para minha chefa, olha, a terra, ela aceita tanto. Como é que você fez? Ela perguntou, eu fiz esse negócio da trena aqui. Daí você triangulou essa distância e tal, assim. Daí ela, bacana, né? Ou seja, peguei uma
a matemática da faculdade, né, e consegui aplicar em campo. E quando veio o meu fiscal, quando veio o cliente da minha obra, a minha chefa contou com o maior orgulho. Ó, o engenheiro da obra aqui fez uma triangulação do talude ali e tal, né? Eu falei, pô, isso está sendo valorizado, né? Isso está sendo importante para minha obra e para minha gestora, né? Para minha empresa. Então isso foi muito bacana, né? De conseguir aplicar. Outra coisa que eu consegui aplicar também, que na época eu achava que eu tinha inventado. Depois de anos eu descobri que já existe. Mas tinha a ver com cronograma. Então, o cronograma da obra, você estima que você vai ter 10 atividades, cada uma dura um mês, e daí dura 10 meses a soma delas, né? Mais ou menos assim. E a nossa obra teve um momento que teve muita chuva e ela atrasou, né? Ela atrasou e daí essa atividade não durou mais um mês, durou 2 meses, 3 meses, e a gente caiu ficamos atrasados no cronograma inteiro. E eu ia estimar as próximas tarefas, eu poderia estimar elas com um mês, como sempre foi, né? Ou eu poderia, talvez, fazer uma estimativa com base no nosso desempenho até então. Então, se nos 10 meses anteriores eu fiz em 13, ou seja, eu atrasei 30%, eu vou aplicar esses 30% para os próximos 10 meses, né? E na época, para mim, era invenção. Hoje eu já achei que já existia isso, né? Então eu fiz isso. Eu apliquei um pouquinho de regra de 3, por assim dizer, né? Para tentar pegar o cronograma já existente e esticar ele de acordo com o nosso desempenho até então, né? Então eu falei assim, olha, a gente não vai melhorar o nosso desempenho, a gente vai continuar proporcionalmente tão eficiente quanto a gente foi nos últimos 10 meses. Não tem nenhum motivo que me faz acreditar que a gente vai melhorar o desempenho. E daí com isso eu consegui propagar esse cronograma, né? Um cronograma atrasado não é bem visto, né? Não é bem visto para a empresa, não é bem visto para o engenheiro. Mas um cronograma errado talvez seja ainda mais mal visto, né? Então o cara que fala, não, daqui um mês eu te entrego, daí passa um mês não entrega, daí passa mais um mês e mais um mês, é pior do que o cara falar, daqui 6 meses eu te entrego e cumpre, né? Então eu apliquei de novo. Conhecimento de escola, né, para a vida real. Mas isso aí, Pedro, que tu tá falando, é uma dor muito grande. Muito grande. E não é só aqui em Santa Catarina, né, cara? Eu tô com o meu irmão lá, que era para dezembro, e foi entregue agora, que tá em março, começo de março. É impressionante, e aí foi, e aí vai, e é chuva, e tudo mais. Querendo ou não, organiza isso, e é uma coisa... Não sei, também, é que eu não sou da área, né, Pedro? Mas assim, ó, pô, é meio lógico, não é? E, tipo assim, eu tô no período de chuva, eu sei que depende da atividade, né? No período de chuva eu sei que vai ficar ali, eu não sei, questão também de mão de obra e tudo mais, questão de equipamento. Me conta um pouquinho mais sobre esse cálculo, como é que faz, cara? Então, um engenheiro médio, não digo nem um engenheiro bom, né? Ele pega o histórico de chuva, vai lá na Epagre, no site, né? E ver quantos dias, historicamente por ano, você tem chuva maior do que 5 milímetros. Você tem chuva maior de 5 milímetros em 100 dias do ano, né? Então você vai lá no teu cronograma, a tua atividade sem chuva, você ia conseguir fazer essa parede em 1 ano, né? Com chuva, que você tem 100 dias, você estima que vai acontecer 100 dias esse ano também, e que a tua parede não vai ser erguida naqueles 100 dias, né? Então você estica de 1 ano mais 100 dias, né? E você ainda pode usar um coeficiente de segurança, né? Um coeficiente de segurança, então além disso, eu vou incorporar aqui mais 10, 15% para tipo alguma coisa que der errado do planejamento, né? Tem várias técnicas, na verdade, né? Tem como você não fazer tarefas em série, né? Então tem algumas atividades, dependendo de como vai ser a estrutura. O que é tarefa em série? Tarefa em série é assim, eu vou colocar os blocos, né? O tijolo, depois eu vou fazer argamassa, depois eu vou fazer pintura. Você não consegue colocar a massa sem os blocos estar lá, né? E você não consegue fazer pintura sem a argamassa estar lá. Então tá em série, um depois do outro, né? Mas se você faz drywall, talvez você consiga mudar, né? Você consegue mudar porque você não tem mais tijolo e você não tem mais argamassa. Então, é uma definição que o engenheiro é responsável por ajudar nessa decisão e que ele consegue manipular o cronograma com isso, tá?
Mas enfim, a questão da chuva geralmente você faz assim, né? E também você tem uma outra mecânica que é o buffer. Então, você calcula a chuva, calcula o coeficiente de segurança e você calcula uma atividade que não existe, uma atividade virtual no final, que funciona mais ou menos como o coeficiente de segurança. Ela vai existir lá, ela vai ocupar tempo, mas ela não vai ter recursos, ela não vai ser uma atividade que vai estar presente no campo, ela só ocupa tempo, né? Mas tem várias... por que o engenheiro sempre erra, né? Talvez. Por que tantas vezes o prédio sai atrasado? No âmbito governamental, então, toda vez a estrada atrasa, a ponte atrasa, né? Mas e eu vejo isso, não é cultural, e tipo, porque vai até um tanto, Pedro, eu vejo isso assim, o prédio é para entregar, daí tem a lei, tu sabe essa lei, porque tem um tanto que pode atrasar, e aí depois é pagado multa em cima de multa em cima disso. O porquê disso, fora a parte cultural, porque daí o brasileiro vai empurrando, porque depois bota os caras a trabalhar praticamente 24 horas, bota um luz lá e toca até para entregar isso, para fugir da multa. Mas conta um pouquinho sobre esse processo. Que eu imagino, assim, talvez os principais pontos do porquê que atrasa, né? O primeiro deles talvez seja negocial. Se tem uma pressão do cliente, né, em querer fazer rápido, e daí, às vezes, para não perder o negócio, o empreendedor, né, acaba espremendo a galera da engenharia e garante o negócio e tal, né? Então, tem essa parte negocial. Talvez o segundo elemento tem a ver com o risco de engenharia. Então, por exemplo, o solo, né? O solo não foi uma pessoa que fez. O solo pode haver buracos dentro dele, pode haver rocha, né? A gente tem sondagem? Tem. A gente tem maneiras de tentar entender o que está acontecendo. Só que são métodos que não são perfeitos, né? Eles pegam pontos dentro de uma amostra e às vezes se você não pegou o ponto que está a pedra, você vai ter que encontrar a pedra depois, né? Então você tem esse risco, vamos dizer assim, técnico de engenharia, né? De coisas que não seriam muito difíceis de prever. Tem um outro aspecto que é um risco, vamos dizer assim, empresarial. O que eu quero dizer com isso? Um cronograma de engenharia, um cronograma de um projeto, de um empreendimento, ele se estica aí 4, 5, 6 anos para frente, no futuro. Nesses 6 anos vai ter altas e baixas de material, altas e baixas de mão de obra, vai ter 3, 4 eleições políticas, vai ter cenário macroeconômico com juros, sem juros, com imposto, sem imposto, vai ter mudança nas leis, né? Vai ter mudança legislatória, vai ter mudança de licenciamento, né? Vai ter, enfim, mais crédito para o comprador comprar, menos crédito para o comprador. Então, assim, tem muitas variáveis impossíveis de prever, né? E tudo isso interfere. E algumas vezes elas interferem em conjunto uma com a outra, né? Então, tipo assim, cenário macroeconômico desfavorável, mais política, né? Então os dois juntos agravam um com o outro, né? Então essa participação desses riscos é impossível do cara prever. Para quem não está entendendo, olha só a jogada. Agora a gente está gravando aqui e está tendo a guerra lá da Ucrânia, a guerra do Irã e tudo mais. A semana retrasada teve, entre aspas, uma greve dos caminhoneiros, que o pessoal, todo mundo correu pro posto por causa do óleo diesel e tudo mais, e o pessoal não, né, no final não cedeu muito, não foi muito longe essa greve. E aí quando fala isso, fica difícil de prever o outro, né? Faltou diesel, né? Faltou diesel no caminhão, como é que vai fazer para entregar os materiais? Ou vai custar o dobro e assim vai, né? Que é a previsão nossa da gasolina. E é isso que é difícil também de pegar e ver todos esses cenários e eu acredito muito, porque o pessoal ali aperta para pegar, não, vamos entregar, vamos fazer e acontecer. Às vezes a gente fica pensando, até onde vai, e aí fazer todos esses cálculos é difícil. Eu nunca tinha pensado, né, tô a partir de fora, fiquei pensando, os malandrão lá ficaram lá se enrolando, agora não vai conseguir dar, não vão fazer porque não querem contratar funcionário ou coisa parecida. Mas a gente, pelo menos eu tinha essa noção, né? Agora entendendo o processo, e é legal isso, tá pensando
Nunca tinha pensado por esse viés. Então, falando em viés, né, o empreendedor, o engenheiro, ele, de certa forma, ele tem viés de confirmação, né? Então, ele acha que ele vai conseguir, né? Ele tem um certo otimismo, assim, né? E tem... Então, tipo assim, ele conseguiria se nada desse errado. Só que o cenário que nada dá errado é quase impossível, né? E esses riscos são... No mundo real. No mundo real é muito difícil, né? Muito difícil. Não tem como prever. Sim. Ninguém consegue prever. Eu gosto, às vezes, dos nossos amigos advogados, né? A gente sempre pergunta para eles, tá, quanto tempo, né? Qual que é o prazo para essa petição, para esse processo e tal? E eles sempre falam, não sei, não depende de mim. Eu falei assim, meu Deus, se eu engenheiro de obra, né? Se eu incorporador, vou falar, não, eu não sei quando que eu vou entregar a tua obra porque não depende de mim, depende da chuva, depende do cara do tijolo. Então, assim, a gente tem que estimar, mesmo não dependendo de nós, né? E depois assumir compromisso com isso, compromissos contratuais, legais e tal. Então, é bem... Não vou dizer que é bem difícil, né? Dá pra fazer, tem um monte de construtora que faz, incorporadora, enfim, que acerta os tempos das obras, mas tem que estar com resiliência, talvez, né? Pra conseguir absorver esses vários riscos que eu mencionei ali, né? Senão atrasa mesmo. Resumindo... Tem que dar teus pulos, né? Por mais, né, a gente te vê. Engraçado, cara. Aqui bem na empresa é a mesma coisa. Não queria gravar isso, não deu certo, não sei o que. Eu tô muito ligando a isso, sabe, Pedro? Assim, daí eu acho assim, que o meu trabalho aqui tá difícil, e daí eu olho pro teu e fico pensando, cara, pior que é muito mais risco, né? Muito mais variável. E a gente tá falando aí de grana aí, né? Doidar, né? Um prédio, mais ou menos, quanto que custa um prédio lá de 15 andares, mais ou menos, Pedro? Um prédio de 15 andares vai custar aí, sei lá, 10 milhões, 8 milhões de reais, alguma coisa assim, né? Claro que vai depender muito de área, vai depender de método construtivo, né? Mas pra gente ter uma ordem de grandeza dos milhões é mais ou menos por aí. Show. Tá, daí no norte do Brasil tu fez, o que mais que tu fez lá, Pedro? Tem uma que é muito bom, que tu falou num túnel, foi lá que tu fez? Não, o túnel foi lá no Reino Unido. No Reino Unido? No Reino Unido. Conta, vamos voltar um pouquinho a história, então conta aí. Que assim... Cara, esse deve ser legal. É assim, Noel, tive 3 experiências longas internacionais. A primeira eu tava com 15 anos, a segunda com 20, 21 e a terceira com 28. Né? Então, do túnel eu já estava com 28, já tinha passado da faculdade, já tinha ido pro norte, já tinha voltado pro sul, tinha trabalhado com um monte de coisa, né? Então, essa do túnel foi justamente durante o Covid. Então, é uma experiência bem recente, né? Bom, a experiência do túnel foi o seguinte. Eu estava no Reino Unido, né? E eu fui pro Reino Unido em 2018, 2018. Fui lá fazer um MBA. Né, um mestrado em administração de negócios. E era um ano de curso e tal, eu fiz meu curso e na saída do curso eu queria ir para a Austrália. Então, antes de acabar minhas aulas, eu já comecei a aplicar visto para a Austrália, o visto foi negado. Eu tinha que acertar um monte de papelada para conseguir validar meu visto. E nesse tempo, né, eu ajeitando papelada para cima e para baixo, eu comecei a ficar sem dinheiro, né? Enfim, as reservas que eu tinha feita para fazer o curso e tal estavam acabando. E tinha que trabalhar, né? Tinha que conseguir me sustentar lá. Daí, entrou em ação o network, né? Que nessas alturas eu já conseguia fazer bem, não era uma coisa que me parava, assim, né? E um desses network me levou até uma empresa, né? Uma empresa de consultoria. Na época chamava Aquila Forensics, e a Aquila prestava consultoria em 3 frentes, né? Mas a frente que eu vou comentar aqui é a administração de contratos. Então, a administração de contratos, o que é? Você tem uma empresa, por exemplo, sei lá, pensa numa Camargo Correia, grande empresa de construção. O governo contrata a Camargo Correia para fazer uma hidrelétrica. Aí tem um contratão já, né? Um contratão entre o governo e a Camargo Correia. A Camargo Correia, que ganhou a licitação, ela vai subcontratar uma cambada de gente, né? Uma cambada de um monte de outras empresas. Empresas de concreto, empresas de topografia, empresas de solo, empresas de fornecimento de combustível, tarará.
Então, desse grande contrato, ramifica para centenas de outros contratos, né? E um dos meus clientes lá na Inglaterra era justamente uma empresa que era subcontratada de uma Camargo Correia. Então, o governo contratou uma grande empresa, era um consórcio lá, né? Uma Camargo Correia da vida, e daí a Camargo Correia da vida contratou a empresa do meu cliente, né? E o meu cliente tinha vários subcontratados também, né? Então é uma ramificação gigante, assim, né? Então o que eu fazia lá? Administração de contratos é entender quais são os deveres e responsabilidades de todas as partes, né? Então, o que o meu cliente tem que fazer, o que eu tenho que fazer com ele, o que eu tenho que fazer com o meu contratado, o que ele precisa fazer comigo, e assim por diante. Então, as responsabilidades contratuais, que daí já abrange um monte de coisa, né? Porque abrange funcionário, abrange prestação de contas, transparência, abrange seguro, abrange financeiro, né? Então, já ramifica um monte aí. E, principalmente, transferências monetárias, né? Quanto que vale esse serviço que eu fiz? Não, mas ele atrasou, então ele vale quanto? Mas foi você quem atrasou. Houve quebra de contrato? Não teve? Por que atrasou? Né? Quem que foi responsável pelo atraso? Então, identificar isso aí. Só que isso encadeia, porque o meu cliente tinha mais ou menos assim uns 12 subcontratados. Então, eu tenho que entender se eles atrasando, que impacto que tem em mim e que consequência que eu tenho com um contrato acima de mim. Né? Então, se eu tiver que pagar pro meu contratante 1.000 libras por causa do atraso, às vezes eu tenho que emplacar uma multa tão grande quanto no meu subcontratado. Daí tem uma questão também, talvez me aprofundando um pouco demais, do risco. Se eu aplicar a mesma multa pro meu subcontratado, ele quebra, ele não vai me pagar. Né? E se ele não me pagar, eu não consigo pagar o meu cliente. E às vezes eu quebro. Então o cara lá de cima, ele tem que entender disso. Esse é um raciocínio que o brasileiro não tem. Não tem. Frequentemente, a gente aqui empurra todos os riscos para quem der. O risco é teu, se der chuva o risco é teu, se houver aumento de material, você que arca, se o combustível subir, você que arca, né? Então o brasileiro, ele tem essa consciência, tipo assim, eu não quero nenhum risco para mim, né? O grande risco, então, de você empurrar o risco sempre para outra pessoa, né? É o primeiro, que ele precifica esse risco, né? Então, no orçamento dele vai vir esse risco contado monetariamente, né? E o segundo é que muitas vezes, talvez ele não saiba dimensionar também, né? Esse risco, e ele quebra, resumindo a história, né? Ele não consegue arcar com esse risco, ele não vai te pagar. Se você fizer ele pagar, ele vai quebrar. Se ele quebrar, ele não termina o teu serviço e você também não ganha o dinheiro. E daí você também não tem como pagar o contratante. Daí você quebra, daí o contratante fica sem, tem que puxar uma outra licitação, fazer todo... Então, assim, tem que entender muito bem se a empresa, né, ou a entidade responsável por arcar com aquele risco tem capacidade de arcar com esse risco, né? Exemplo bem simples... É uma seguradora, né? Você contrata um seguro do teu carro, você está exportando esse risco, né? Você paga todo mês lá um pouquinho, mas se você bater, você não vai ter que desembolsar 100 mil reais para pagar o teu carro e o carro do outro cara, né? Então, é isso, mais ou menos isso, né? Então, qual que é a estrutura que a gente vai fazer contratualmente para que esses riscos sejam mitigados e que a obra lá em cima, a obra no final, seja entregue com ou sem... a pessoa, enfim, quebrando, não quebrando, pegando risco, não pegando risco. Então, essa é uma mentalidade, assim, que o brasileiro ainda precisa entender um pouco melhor, sabe? O profissional brasileiro. Então, era isso que eu fazia lá. Era entender, monetizar as quebras de contrato, entender as responsabilidades e deveres dos contratos, né? Formular contratos, tanto para cima quanto para baixo, né? E munir, muitas vezes, né, daí entra em outro braço da consultoria que a minha empresa prestava, munir com informação para uma possível, algum possível conflito, né, algum possível negociação extracontratual, por assim dizer, né. Então, algum processo judicial,
alguma arbitragem que era muito comum lá, né? Então, a arbitragem, você tem um facilitador da negociação, mas ele não é do Poder Judiciário. Então, munir essa pessoa, munir essa empresa com evidências e argumentos, né, que vai favorecer para ela entrar nessa negociação mais para frente. Nós fazíamos também, né, uma parte de auditoria. Então, como é que você mostra para o teu cliente que você está sendo diligente, transparente com as informações e tal? Se você mesmo fizer, fica um pouco suspeito, pode haver conflito de interesse. Então, contrata uma empresa terceirizada, né, que vai buscar essa transparência, buscar essa auditoria e vai dar, talvez, mais um ponto de vista, né, pro contratante. Olha, realmente esse cara aqui está sendo diligente, ele tá fazendo as coisas como foi combinado, ou pelo menos como está no relatório que ele está te mandando, né? Então isso também a gente fazia lá. É um trabalho muito minucioso, sabe? Tem que ter muita atenção a detalhes. Então eu vou até te dar um puxão de orelha, né? Às vezes você fala, né, que eu sou do perfil conforme lá dentro da perspectiva do DISC, né? Eu não sou conforme, eu sou dominante. Já na época, antes de fazer esse trabalho de consultoria, durante também, né? Então no MBA eu fiz, deu dominante, bastante forte. De volta aqui no Brasil, eu fui procurar emprego também, fiz dominante. E ano passado eu fiz também, não lembro por quê, por causa do BNI, e deu dominante também, bastante expressivo. Então, meu principal é o dominante. Eu tenho um pouco de conforme, sim, mas ele não é majoritário. E eu tenho um pouco também de influência. Eu acho que é mais ou menos essa a ordem do meu. Dominante, influente e conforme seriam a hierarquia lá dentro do meu perfil. Mas, enfim, por que eu trouxe isso? O trabalho do consultor, pelo menos da parte que eu fazia, era muito minucioso. Muita atenção aos detalhes. Muita tabela, muita precisão, muita acurácia, né? E daí eu acho que desenvolveu esse lado em mim, né? Eu que era muito do fazer, trouxe um pouco mais, olha, vamos fazer, mas vamos trazer monitoramento, né? Vamos fazer com responsabilidade, talvez, vamos fazer com diligência, né? Então, esses anos que eu passei lá trabalhando, fiquei 4 anos lá trabalhando com isso, né? Desenvolveu muito esse lado, né? Olha, tem que ser feito, mas tem que ser feito conforme o combinado. Tem que ser feito, mas tem que ser monitorado para saber o que está acontecendo, onde é que pode melhorar, o que pode controlar. Então, acho que desenvolveu esse lado conforme, e eu consigo ser muito conforme ainda hoje, né? Mesmo voltando aqui no Brasil, que nada é medido, quase nada é planejado, nada é controlado, eu ainda consigo. E acho que por isso que parece que eu sou conforme aos olhos dos outros, né? Porque pensa só assim, sei lá, vamos supor que você seja muito bom em tirar foto, vamos supor. Eu sei que você é, mas vamos seguir aqui. Só que você não é tão bom em conectar os cabos, né? Em organizar os cabos, fazer o cabo passar por onde tem que passar e tal. Mas daí, de repente, você chega num estúdio que a situação dos cabos é tão crítica, que você pensa assim, meu Deus, isso vai prejudicar muito a minha tirada de foto. Eu preciso primeiro organizar um pouco os cabos, né? E é isso que acontece às vezes comigo, né? Por isso que eu passo a imagem de conforme. Antes, talvez de eu exercer a dominância, né? Eu chego naquele local assim, tá de ponta cabeça. Pelo menos no meu critério, no meu ponto de vista, no meu julgamento. Então eu penso assim, cara, eu preciso primeiro organizar isso, né? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo, quantos contratos tem, quantas obras tem, que estágio que tá, para daí eu começar a traçar planos e execução e tal. E nessa organização da casa, dá essa impressão, né, de ser uma pessoa que baixa a cabeça e faz uma tabela, né? E em certos aspectos acontece isso mesmo, né? Baixa a cabeça e fala, tá, agora eu entendi onde é que a gente está pisando, beleza. Agora vamos falar de futuro, né? Vamos falar de execução, de implementação, de plano de ação e tal. O brasileiro, ele tem por hábito, talvez, enfim, correr e não sabe para onde está correndo e não sabe onde está pisando, né? E isso me incomoda. Eu acho que muitas vezes o cara corre à toa, cansa à toa, né? Estressa à toa, tensiona relacionamento à toa, que não precisava ser tensionado, né? Isso diminui a qualidade de vida.
Então, primeira coisa, vamos acender a luz. Ah, tá, acendi a luz, sei o que está acontecendo. Agora eu sei que o copo está aqui e eu consigo planejar pegar ele. Com a luz apagada é muito difícil. Então dá essa impressão assim da conformidade. Então muitas vezes, principalmente na minha atuação como consultor aqui, a primeira coisa é entender o que está acontecendo, né? Como é que está teu fluxo de caixa? Você está devendo? Como é que vai estar teu fluxo de caixa daqui 3 meses? A gente precisa começar a correr atrás de dinheiro, financiamento, cliente, vamos baixar preço, né? Então, primeiro entender desse estado atual das coisas, por assim dizer, e organizar os fios, né? Tentando trazer a analogia do estúdio. Sim, show. Muito bom, Pedro. Para você, então, que tá aí assistindo e tá gostando da história do Pedro, eu já conheci um pouco a história do Pedro, mas não tanto assim, então, e a gente faz sempre analogia aqui com o estúdio e analogia aqui com a minha vida também. A gente fica se perguntando assim, cara, cada um é diferente, os problemas são diferentes, mas ao mesmo tempo são comuns para nós, né? A complexidade talvez é outra e tudo mais, mas puxa essa diferença. Muito bom. Eu quero saber para você se pode ter um segundo podcast. A gente já está se estendendo bastante no primeiro podcast. Se você quer saber a história um pouquinho mais do Pedro Basso, pode escrever aqui embaixo. Assim, Pedro Basso, conta mais um pouquinho da tua história. A gente tem um monte de coisa aqui para perguntar e acho que vale bastante a pena, Pedro. Falar um pouquinho o teu próximo programa, então. Vamos falar um pouquinho dos teus hobbies, o que tem a ver com isso e como é que tu concilia com a tua consultoria. E aí a gente vai bater bastante em cima da consultoria, porque, cara, tu dá show nisso. A gente já consegue entender um pouquinho disso. E eu vejo que vai ser baita num programa pro próximo. Podemos dividir assim, Pedro? Com certeza. Vamos fazer mais, que eu também gosto aqui de conversar, trazer um pouco mais das minhas experiências. É bem bacana. Aí, que legal. Então, para você que gostou, que achou interessante, então escreve aqui embaixo, diz assim, e aí, se quiser, não sei se a gente vai fazer ao vivo, não, eu tô querendo. Eu acho que é legal, Pedro, vamos ver, vamos conversar um pouquinho. Mas se for, aí depois a gente vai ter essa interação para estar escrevendo aqui embaixo, para estar perguntando, vamos fazer uma folia, eu acho que vai ser bem legal, Pedro, né? A gente consegue fazer isso e consegue entender um pouquinho quem é o Pedro Basso, né? Tá bom? E eu me encerro aqui, Pedro, fico ansioso para tu me chamar da próxima aí pra gente estar fazendo isso. Eu acho que vai ser bem legal, uma coisa diferente, o pessoal gosta também, tem bastante interação. A gente tem que ver, a gente coloca ali na televisão e aí a pergunta é essa e a gente vai lá e pergunta pra ti e joga aí. Seria interessante mesmo, né? Não pode errar tanto, talvez, né? Tem que ser Mas é normal, e se errar, e é isso o que o pessoal não entende, Pedro. A vida real é essa, Pedro. Aí, tipo assim, eu errei, tudo bem, errei, é isso aí, vambora, e faz parte do processo. Porque a gente tá sendo forjado, né? Eu vejo bastante isso. Com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer, né, por fazer aqui o papel do host, fico muito grato. Também por sempre me receber muito bem aqui no estúdio, a equipe toda. E agradecer você que está aí nos assistindo, está dedicando alguns minutos do seu dia, quem sabe aprender ou, sei lá, extrair similaridades da minha história, da minha jornada com a sua ou dos seus colegas aí familiares. Parabéns então para você dedicar esse tempo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós temos o canal do YouTube, lá você consegue me encontrar pela busca Engenheiro Pedro Basso. Temos também no Instagram pílulas de conteúdo, você vai encontrar @basso.pedro, para artigos e talvez documentos mais bem minuciosos, mais bem elaborados. Não esqueça de conectar lá no LinkedIn, lá você vai me encontrar pedro.basso também. E também temos esse podcast sendo transmitido pelo Spotify, lá você vai encontrar pela Blue Rain Inc. Aproveite e visite nosso site www.bluerainинc.com, que também temos mais sobre a empresa e também das opiniões dos nossos clientes lá, bem bacana. Aí, show, muito bom então, Pedro Basso, também, cara, esse é o Pedro Basso de verdade. E até o próximo episódio do Conexão BI, nos vemos.